Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther Vieira e esse é o quadro Humberto de Campos, Casos que Iluminam. E eu fui convidada pelo o Projeto Espírita Religare para contar um caso que mais me agradasse. Eu escolhi o livro Boa Nova, lição 11, O Sermão do Monte. E ele se inicia assim: difundidas, espalhadas, as primeiras mensagens da Boa Nova, todos os necessitados das aldeias próximas a Cafarnaum aguardavam ansiosos. Eles aguardavam ansiosos pelo Cristo. Os discípulos eram constantemente abordados pelos doentes por terem mais proximidade com Jesus. Nos primeiros dias do apostolado de Levi, um grupo de infelizes o procuraram para saber como funciona o Evangelho do Cristo. Então, naquela época, eles procuraram Levi para saber como que era que funcionava, quem era esse Cristo, como funcionava o Evangelho, né? Porque ganhou uma grande proporção naquela época, uma proporção muito grande as palavras do Cristo, né? Quem é esse Cristo? Quem é esse Nazareno? E o Levi respondeu: o Evangelho encontrará todos os corações sinceros e de boa vontade. Questiona Levi: o que podeis fazer, você, Lisandro, aleijado, e tu, Áquila, abandonado, e você, Pafos, com suas aflições, em que seriam úteis? Porque ele foi abordado, como foi dito antes, né? Ele foi abordado por esses infelizes, e esses infelizes eram aleijado, eram abandonado, era uma pessoa que não tinha condições financeiras, né? Então eram essas pessoas que procuravam ele. E esses três, ele perguntou: em que vocês seriam úteis no Evangelho do Cristo, né? Para espalhar o Evangelho do Cristo. Então aqueles homens infelizes reconheceram as suas dificuldades com aquelas palavras duras e humilhantes. Então, com as palavras duras de Levi, eles ficaram tristes, a cabeça, né, na consciência deles, né, ficou pesado. E eles notaram: sim, eu tenho uma dificuldade. Eu sou um aleijado, eu sou uma pobre, eu não tenho ninguém, eu não tenho condições financeiras, então você é útil em quê? Então, ouviam falar das palavras reconfortantes do Mestre, tinham o coração jubiloso, né, e esperançoso pela nova mensagem. Porém, as palavras infelizes de Levi fizeram que a tristeza invadisse novamente as suas vidas. E já não bastava eles, né, terem essa dificuldade, ainda ouvir essa palavra, essas frases duras de Levi. E então eles se sentiram inúteis, constrangidos, né? Quantos de nós não precisamos de uma força, né? Todos os dias. E a palavra do Cristo naquela época, até hoje, era muito forte, muito necessária. Animava os desanimados. Então, eles ficaram tristes, né? Com aquilo. Mas eles foram embora. Porque Jesus iria falar no monte naquela tarde. Então, eles não desistiram de ouvir o Cristo, não. Foram até ele. Então, mais tarde, Jesus, Levi e André conversavam animados. Levi contou para Jesus, né, contou para eles ali naquele momento o que aconteceu naquele dia, né? E ele perguntou para Jesus o que aqueles mendigos aleijados poderiam ser úteis para o Evangelho. Aí Jesus, né, não, antes disso, ele notou que em volta dele, né, na mesa, que os discípulos eram pobres, eram pescadores, né? Ele, por ser cobrador de impostos, ele tinha uma condição de vida muito melhor. Mas aí ele notou o que ele falou e tentou passar por cima ali e disse assim, ele tentou consertar, né? Dizendo que os pescadores, eles eram úteis por serem fortes, né? Porque os pescadores naquela época, eles eram homens fortes.
né? Porque carregavam peso, puxavam, andavam muito, então eles eram homens fortes, então ele tentou passar por cima, tentou consertar ali. E Jesus, com todo carinho, batendo nos ombros, né, de Levi, falou com bondade. Porque, né, Jesus, ele não poderia usar da mesma forma, ele não poderia, né, ele é Jesus, né, então a forma que ele falava era sempre amável, sempre doce, dando um puxão de orelha, mas com cuidado, né, para não machucar. Precisamos, Levi, aceitar as colaborações dos vencidos do mundo. Vencidos são os infelizes, né, do mundo. Todos somos úteis. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, nas dificuldades, a voz de Deus fala mais alto nos nossos corações. No sofrimento, a voz de Deus fala mais alto no nosso coração. Já observou algum vencedor do mundo defender algo sem ter o cunho material? Então, quando eles colocou vencidos, né, do mundo e vencedores do mundo. Vencidos são os aflitos, os pobres e aflitos, doentes. Já os vencedores é aquele que está com a condição financeira melhor, né, não tem nenhum problema de saúde para queixar. Então ele perguntou: você já viu alguma pessoa, algum vencido do mundo, né, sem dificuldades, procurar Deus? Ou procurar algo que não seja do cunho material? E perguntou Jesus a Levi. Levi, desapontado, aproveitou e exclamou: Senhor, eu apenas desejava apressar a disseminação do Evangelho. E Jesus disse: quem governa o mundo é Deus. Então, não adianta você tentar apressar a disseminação do Evangelho. Fazer sua parte, né? Todos têm a sua utilidade, mas quem controla tudo é Deus. Levi ouvia Jesus assombrado com a profundeza de sua argumentação. O mestre continuou: até que o tempo absorva as imperfeições da terra através das experiências necessárias, os vencedores do mundo são pobres almas que caminham entre tenebrosos abismos. Os vencedores do mundo. André e Levi escutavam Jesus com os olhos úmidos, os conceitos do Senhor. Chegaram Tiago, João e Pedro. Todos seguiram para o monte. A multidão o aguardava. Aglomeravam-se para ouvir a palavra do Senhor. Velhos, lavradores, mulheres e filhinhos. Entre os mais fortes também se havia homens doentes, maltrapilhos, cegos, enfermos, que as doenças lhe corroíam as mãos e os pés. Chega Jesus e aquelas pessoas sorriram esperançosas e animadas. Com o bálsamo de Jesus, pela primeira vez pregava as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, aflitos, os sedentos de justiça e misericórdia. Por muito tempo falou do amor de Deus. O perfume de suas palavras se espalhava com um vento suave. Né? As palavras de Jesus, elas são como perfume que espalham no vento. E ela espalha até hoje. E esse perfume é espalhado para os aflitos da terra. Já era noite quando Jesus terminou. Todos aqueles sofredores cercaram o mestre. Bendito seja o Filho, diziam. Jesus acolhia a todos, mostrando aos discípulos como fazer. Levi sentiu-se emocionado, tinha compreendido que tinham abandonado das ilusões do mundo para que se levassem a Deus, que tinham que abandonar as ilusões do mundo para se levar a Deus. Os discípulos desciam felizes e observou Levi. Levi o saudou, transbordando de alegria. Compreendeu que o ensino de Jesus se espalharia pelo mundo. Paz e esperança havia penetrado no âmago do seu ser. Então ele ficou muito feliz, muito contente, né,
com as palavras de Jesus. Ali ele renovou as suas esperanças, sua força, sua fé. E o coração dele encheu de paz e tranquilidade. E ele notou ali que sim, todos eram úteis para o Evangelho. Todos somos úteis, todos podemos contribuir para o Evangelho de qualquer forma. Com a nossa fala, com os nossos ouvidos, com as nossas mãos, nossos pés, né? Se não tem a mão, se não tem os braços, tem a boca, tem a fala. Se não tem a fala, tem as atitudes, tem as ações, tem o pensamento. Então todos nós podemos contribuir. Ninguém é inútil na seara de Deus. Ninguém é inútil na seara do Cristo. Então, gente, fica essa lição, tá? É o capítulo 11, item 11, do livro Boa Nova. E caso vocês queiram, né, saber mais, ouvir mais casos, no canal Projeto Espírita Religare, tem mais casos lá, tem mais estudos. Fiquem à vontade. Projeto Espírita Religare. Muito obrigado pela oportunidade.